Glórias a Deus, amém? Comemos, irmão, com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé para a gente começar o nosso culto. Vamos começar agradecendo a Deus por mais uma quarta-feira, mais uma semana. Você também que está nos acompanhando pelas redes sociais, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo o mal e de toda obra do inimigo. Amém? Aí no seu lugar mesmo, feche os seus olhos, vamos juntos orar e apresente-se a Deus, fale com Deus. Tenho certeza que o Senhor quer falar com você, tem grandes coisas para você. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso, Senhor, estamos aqui na Tua casa, Pai. Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço pelo fôlego de vida, Pai. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos proporcionou hoje. Obrigado, Senhor, nosso Deus, por mais essa noite, por mais uma oportunidade, mais um privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Pai. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Papai querido, por todos aqueles que estão aqui, aqueles também que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Ó Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor, Papai querido, continue cuidando e livrando de todo o mal, Pai. Faça, Senhor Deus, aquilo que somente que a Tua obra, que a Tua vontade nessa noite. Espírito Santo de Deus, visita esse coração angustiado, esse coração ferido. Visita, Senhor Deus, cada vida que já está aqui nesse lugar, Papai querido. Ó Deus, esteja também com aqueles que estão nos ouvindo agora e aqueles que estarão nos ouvindo depois, Papai querido, esteja com eles. Cubra eles com Teu poder, Papai querido, e livra-o de todo o mal. Faça, Senhor Deus, aquilo que somente que a Tua vontade, Pai. E enche-nos nessa noite com Tua presença, com Teu poder. Que nós venhamos diminuir, que o Senhor cresça. E que o Senhor possa fazer aquilo que somente que a Tua obra, que a Tua vontade, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, obrigado, Papai querido. Obrigado pelo fôlego de vida, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. Pai, eu te louvo e te agradeço, Jesus, por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Que o Senhor vai continuar cuidando, abençoando e livrando de todo o mal, Pai. E enche esse lugar com a Tua presença, Pai. Enche esse lugar com a Tua presença, que nós venhamos diminuir, que o Teu Espírito Santo cresça e possa falar através das nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, usa também os Teus filhos que estão aqui louvando. Usa mesmo, Pai querido, capacita eles, Senhor, que Teu Espírito Santo, Deus, guia-os com poder e autoridade, Pai. Espírito Santo, és bem-vindo, Pai. Obrigado porque só o Senhor é santo. Eu te louvo e te agradeço, desde agora e para sempre. Amém? Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Romanos capítulo 8, versículos 31 ao 39. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Vou ler junto com os irmãos na tela, para assim termos uma única versão. Diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós lemos esse texto de Romanos capítulo 8, esse é um cântico de vitória. A Bíblia fala que o povo estava passando por um momento difícil, e quando eles lembraram que existe um Deus que tem cuidado deles, existe um Deus que capacita eles, e eles então começaram a clamar a Deus, eles viram o agir e o poder de Deus na vida deles. E aí então Paulo começa a trazer esse ensinamento, esse relato, dizendo: o que vai nos separar do amor de Deus? Se foi Deus quem nos escolheu, foi Cristo quem ressuscitou por nós. Então que nessa noite você possa refletir isso, que você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que está sempre, todos os dias, olhando para você, porque você não é um fruto do acaso, você é um projeto de Deus. Então vamos louvar e agradecer esse Deus, amém? É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode fechar os seus olhos aí, querido, em nome de Jesus? Às vezes nessa noite você pode falar para o Senhor que você não tem motivos para agradecer Ele. É tanta luta que você anda passando, é tanta dificuldade. Às vezes o desespero bate na porta do teu coração. Às vezes você passou por um dia tão difícil hoje, aí você acha que você não tem motivos para agradecer ao Senhor. Eu queria que você abrisse o seu coração para Ele, que você engrandecesse o santo nome de Jesus aqui essa noite, e agradecer, querido, por você respirar, por você falar, por você até mesmo ouvir. Vamos declarar para o Senhor que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é o príncipe da paz. Declare para Ele: grande, grande. Levante o som da tua voz.
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, declare, é o Senhor em que nós temos a vitória. Fala com o Senhor. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Você que trouxe o dízimo e sua oferta, vamos estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Amém? Louvado seja Deus por mais essa noite, por mais esse dia. Então quero orar por você. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por mais uma quarta-feira, por mais um dia. Que o Senhor Deus continue cuidando de cada um de nós, Papai querido. E faça, Senhor Deus, aquilo que somente que é a Tua obra, que é a Tua vontade, ó Pai. Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui. Deus abençoe os que vão demais ofertar. E aqueles também que não têm nada, que o Senhor abra uma porta, Papai querido, para que cada um deles seja testemunha viva de quão grandes coisas o Senhor tem feito, desde agora e para todo sempre. Amém. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mas dele faz mais de filhos. E o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz
escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das faz mais de filhos. Eu mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Comemos, irmão, com o Pai do Senhor, amém? Cadê as crianças? Vamos estar orando para as crianças. Isso. Ó, o Yuri está animado aí, ó. Tá chegando o Noah também. Estende as suas mãos aqui, vamos estar orando. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essas crianças. Te louvo e te agradeço, papai querido, que o Senhor continua cuidando dessas vidas, papai querido. Livra-o de todo mal, Pai. Esteja com eles durante toda a fase do crescimento da vida deles, ó Pai. Livra tudo aquilo que não te agrada, Senhor, do caminho dessas crianças, ó Pai. Abençoa os pais, os professores também que vão estar instruindo aí na salinha, dê sabedoria e discernimento, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amém? Hoje eu quero terminar o estudo que a gente começou na semana passada, que foi uma grande bênção, porque eu recebi um monte de mensagem depois de quando eu cheguei em casa, de muita gente, alguns com dúvida, alguns não, mas foi muito bom porque eu vi que os irmãos estavam todos atentos a aprender. Então eu quero te convidar a se colocar de pé para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3, versículo 19 ao versículo 23. O foco
será centrado no versículo 22 e 23. Mas eu gostaria de ler a partir do versículo 19. Vou ler junto com os irmãos na tela. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, dos absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por mais uma quarta-feira, por mais um dia, que o Senhor nos usa com poder e autoridade, que eu possa diminuir nessa noite, e que o Senhor possa crescer e falar através dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Antes da gente começar, queria agradecer aí um amigo meu, o Eric. Hoje ele está aí nos visitando, né? É um grande amigo que eu conheci. Deus tem um propósito para tudo. Deus nunca coloca ninguém em nossas vidas como se diz, por acaso. Não, Deus sempre tem um propósito. Desde o primeiro dia que a gente se conheceu, e aí foi nascendo uma grande amizade, que se tornou uma grande irmandade. E de ver ele aqui hoje ele falou para mim, não, hoje eu vou lá na igreja. Eu falei, amém. Já faz um tempo que eu conheci, e hoje eu liguei para ele, a gente saiu, e aí na hora que ele trabalha de Uber, então se você quiser viajar, você pode chamar ele. Aí na hora que ele me deixou em casa, falou, hoje tem um culto? Eu falei, tem. Que hora? Às 7h30, falou, hoje eu vou lá. Eu falei, amém. E eu fiquei orando pela vida dele, e louvado seja Deus. Fique à vontade. Quando você quiser voltar, a casa está aberta. Venha sempre que você puder, que sempre será bem-vindo aqui na casa do nosso Pai. Tá bom, Eric? Irmãos, nós na semana passada começamos um estudo que eu quero terminar hoje. Hoje eu quero fechar, como se diz, com chave de ouro. Nós vimos na semana passada a diferença entre a graça e o preço. Os irmãos lembram? Nós lemos até a história do fazendeiro, um homem que encontrou um tesouro num campo, e ele então foi, vendeu tudo que tinha e comprou o campo, não o tesouro. Então o tesouro ele recebeu de graça, e ele pagou apenas para comprar o campo. Porém ele não queria o campo, queria apenas o tesouro que estava no campo. Então nós vimos que a graça não anula o preço, e nem o preço anula a graça. E hoje eu quero falar então, já que nós aprendemos o que é a graça, hoje eu quero falar da grandeza das misericórdias de Deus. Qual é que é a grandeza da misericórdia de Deus? Qual é que é a grandeza do Deus que você serve? Angélica, volta para mim no versículo 22 e o 23, do mesmo texto que nós lemos. Lamentações 3, 22 e 23. Olha o que diz a palavra de Deus. Lamentações 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha o versículo 23. Novas são a cada manhã, e grande é a fidelidade do nosso Deus. Quando nós lemos esse texto, nós conseguimos destacar 3 características importantes. Primeiro, o versículo diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim.
Se elas não têm fim, significa que elas não se esgotam. Significa que não acabam. E o texto continua dizendo que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Isso significa que a razão de eu e você estarmos de pé é porque as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. E no versículo 23 termina dizendo que a fidelidade do Senhor, ela é grande. O que significa? Deus permanece fiel. Ainda que eu e você mudemos, mas Deus permanece fiel. Então, por que muitas das vezes nós não alcançamos o grande bênção de Deus? Não é porque Deus mudou, é porque nós mudamos. É porque nós saímos do lugar onde Deus nos colocou. Porque diz o texto que a fidelidade do Senhor, ela é grande. As misericórdias do Senhor não têm fim. Novas são a cada manhã. E grande é a fidelidade do nosso Deus. Deus permanece fiel. Deus não é movido pelas minhas emoções, e muito menos Deus é movido por aquilo que você acha que é o que Deus tem que fazer. Deus, ele continua e continuará sendo Deus, independentemente do que você fazer. Igual aquela criança, quando o pai diz não, ela chora. Ela pode chorar, se joga no chão. Ela vai chorar depois, o que ele vai fazer? Vai acalmar. Só que Deus, muitas das vezes o pai, ele é comovido pelo choro da criança. Muitas das vezes o pai, ele é comovido pela atitude da criança. Só que Deus não é comovido pelas suas emoções. Deus se move, Deus é comovido. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Deus quer de você e de mim um coração sincero, um coração honesto, um coração disposto a ouvir e a obedecer a voz dele. É isso que Deus quer. Hebreus capítulo 10, versículo 22 e 23. Olha o que diz a palavra de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Tem muitas pessoas até dentro da igreja, mas estão com o coração cheio de mágoa. A Bíblia diz que precisamos ter um coração purificado, um corpo lavado com água e limpa. Essa água não é essa água que nós bebemos. A Bíblia está trazendo aqui que Deus quer um coração sincero. Um coração que não busca palavras bonitas, mas um coração que se abre para receber o novo de Deus. Porque essa água que a Bíblia diz é exatamente a mesma água que é dita lá em João capítulo 4, entre a mulher samaritana, quando Jesus diz: eu sou a água da vida. Se você beber de mim, nunca mais terá sede. Essa água é Jesus. Enquanto você não deixar Jesus entrar na sua vida, você não vai experimentar grandes coisas de Deus. E você vai começar a achar, parece que Deus não gosta de você. Você começa a achar que parece que Deus é injusto com você, porque sempre acontece com outras pessoas e com você parece que não acontece nada. A questão não é se você é bonzinho ou não. A questão é se você é fiel a Deus. Porque grande é a fidelidade do nosso Deus. Vamos continuar no texto. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O Deus que nos prometeu, Ele é fiel. E você? Eu e você, será que nós somos fiéis?
Quando nós fizemos uma promessa, nós cumprimos. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 5, não precisa colocar, Angélica. Diz que se fizeres um voto, é bom que cumpras. Melhor é você não fazer voto do que não cumprir o voto que você fez. Quantas vezes nós nos perdemos no meio do caminho? Mas a pergunta que eu quero fazer para você: o que é misericórdia? Alguém sabe explicar o que é misericórdia? O que é graça? O que é graça? Favor e merecido. E o que é misericórdia? Depois eu vou dar uma resumida nessa definição do irmão Chico. O que é misericórdia? Diz o texto que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos. Então o que é misericórdia? O que é misericórdia? Para a gente entender. Que é, Simonão? Ó, Simona está quase chegando lá. Então o que é graça? Então graça e misericórdia é a mesma coisa? Graça e misericórdia é a mesma coisa? Para você entender, eu quero voltar um pouco. Vamos lá no livro de Jonas 1, do 1 ao 4. Acho que eu vou ler só até o versículo 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. Fugiu para onde? Para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro do navio, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Deixa eu voltar um pouco nesse texto para que você entenda o que é graça, o que é misericórdia. Graça você sabe, mas eu quero voltar depois na misericórdia. A pergunta é: por que Jonas não queria ir em Nínive? Diz que ele fugiu, comprou uma passagem, entrou no barco que ia para Tarsis. Deus mandou ele para ir à cidade de Nínive e ele fugiu. E a pergunta é: por que Jonas não queria ir em Nínive? O Chico já matou. Porque Nínive era uma cidade muito rica. Então o problema não era dinheiro. Ele não estava indo num lugar que era pobre. Nínive era uma cidade muito rica. Então se o problema fosse dinheiro, se o problema fosse riqueza, Jonas iria diretamente para Nínive. Como o Chico disse, por que ele não queria ir? Por causa das pessoas que eram ruins. Na mente de Jonas, aquelas pessoas não eram mais merecedoras da graça e da misericórdia de Deus. Então ele não queria ir lá pregar, porque aquelas pessoas eram tão ruins, porque Deus fala para ele que a malícia daquele povo subiu até o coração deles, que eles estão tão desviados, que Deus então pegou Jonas e disse: esse povo está tão ruim, eu quero que você vá lá e clame por esse povo. Jonas negou. Então nós começamos a perceber que Deus não estava preocupado com o lugar, e sim com as pessoas. Deus não está preocupado com o lugar que você está agora, porque tem muita gente até dentro da igreja são pior do que quem está lá fora. Deus está preocupado com você. A preocupação de Deus é comigo e é com você. Porque se fosse esse lugar na beira do rio, quanto tempo a gente está para cá? Faz mais de 6 meses? Faz, né?
Estamos quase fazendo um ano daqui a pouco, né? A gente estava lá. Depois viemos para cá. Então o problema não é lugar. O que Deus quer é exatamente a pessoa. Êxodo capítulo 20, versículo 6. Olha o que fala a palavra de Deus. Êxodo 20, versículo 6. E faço misericórdia em milhares aos que me amam, ou seja, até 1000 gerações, guardam os meus mandamentos. Deus faz misericórdia àqueles que guardam os seus mandamentos. Mas o que é misericórdia? Eu voltei de novo nessa pergunta. Então é muito importante nós entendermos: misericórdia é aquilo que eu mereço, mas não recebo. Pastor, não entendi. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Pode continuar. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, para todos nós, para você entender por que misericórdia é aquilo que eu mereço, mas não recebo. A graça, como o irmão Chico já disse, é aquilo que eu não mereço, mas recebo. Que é exatamente o irmão Chico, que é o favor de Deus. Favor imerecido, não merecido. Então, olha só como é que o negócio é tão sério. Qual é que é o salário do pecado? Por que você está vivo? Qual é que é o salário do pecado? Quem está aqui nessa noite e nunca pecou, levanta a mão. Ou quem está me acompanhando que nunca pecou ou não peca, levanta a mão. Está vendo que ninguém? Então significa que todos nós estamos aqui, somos pé. O salário do pecado é Mas por que estamos vivos? Não tem alguma coisa errada? Se o salário do pecado é a morte, todos nós somos pecadores, o que nós merecíamos? O que nós merecemos? Graça é aquilo que eu mereço, mas não Então aquela graça, aquele favor de Deus, quando eu entendo, então, por que eu estou vivo? Por que nós estamos de pé? Por causa da misericórdia de Deus. O que eu merecia é morte, porque eu sou pecador, mas eu não recebo. E nisso vem a graça de Deus, para fazer o quê? Para me dar aquilo que eu não mereço. O que eu merecia? A morte. O que eu não mereço? Salvação. Eu sou salvo por causa da graça de Deus. Não é algo que eu mereço. É algo que eu não mereço, mas pela graça a salvação me alcançou. A morte eu merecia porque eu sou um pecador, mas a misericórdia de Deus me alcançou de tal forma que aquilo que eu merecia, mas eu não recebo. Isso é Por isso é que diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos E as suas misericórdias não têm fim. Porque se tivesse fim, você pecou hoje, eu pequei hoje, eu estaria morto, não tinha que estar aqui. Eu teria que ser morto. Simonão pecou hoje, seja por pensamento, por atos ou por ações. Então ele não merecia estar aqui. Teria que estar morto. Então as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. E não somos consumidos porque a misericórdia de Deus não tem fim. E não só tem fim, ela se renova a cada dia. E essa renovação, porque a fidelidade de Deus para com você, para comigo, ela é grande.
Deus é grande. Então não é porque você é bom, não é porque você merece, é porque as misericórdias do Senhor são as causas de você não ser consumido. Porque misericórdia é aquilo que eu mereço, mas não recebo. O que eu merecia é morte, porque eu pequei. E o que Deus fez? Em vez de me dar aquilo que eu merecia, Ele me deu a sua graça. O que Ele fez? Filho, agora eu vou te dar aquilo que você não merece, para que você tenha vida eterna. Você consegue perceber a importância, a grandeza? Hoje mesmo eu, no trabalho, quantas vezes hoje eu vi uma situação que o meu coração se irou. Já pequei. O que eu merecia? Morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas por que eu estou aqui? Por causa da misericórdia de... Em vez de Deus me dar aquilo que eu merecia, Ele me deu aquilo que eu não. Me deu a sua graça e me trouxe vida. Deus te ama de uma forma que você não tem ideia. Deus te ama de uma forma que você não imagina o quanto Ele te ama. Mesmo você pecando todos os dias, ainda assim Ele estende as suas misericórdias na sua vida, para te cobrir, para te livrar. E Ele manifesta a sua graça, para que você alcance vida eterna. Deus te ama tanto, que você não tem noção do amor de Deus. Ninguém está aqui merecia estar aqui hoje. Ninguém está aqui merecia estar aqui hoje. Só estamos vivos por causa dessa graça. Como assim? Porque a santidade, quando nós pecamos, a santidade nos rejeita. O que é santidade? É afastamento das coisas que desagradam a Deus para fazer as coisas que agradam a... Então, quando eu peco, a santidade, ela tem um papel de nos rejeitar. E quando Deus olha você, olha a mim, Ele olha, é verdade, santidade está rejeitando Daniel porque ele pecou. Mas as misericórdias minhas na vida do fulano, do Daniel, daquele, elas não têm fim. E a minha graça se manifestou para que ele tivesse vida. E não só vida de um dia, mas que fosse vida eterna. Então grave isso que eu vou falar para você. A misericórdia divina compreende, contempla a grandeza de Deus. Porque as misericórdias de Deus não têm fim. Deus te ama de tal forma incondicional que o amor de Deus para com você é infinito. Deus te ama de uma tal forma que se dependesse de você... Deixa eu perguntar para você, quantas vezes você fez coisas ruins? Quantas vezes você fez coisa ruim? Certeza que todo mundo que está aqui já fez mais coisa ruim desde que nós nascemos, mais de 50 vezes. E todas as 50 vezes, Deus teve misericórdia de você, por isso é que você está aqui. Quantas vezes nós fizemos coisa ruim, desagradamos várias pessoas, desagradamos até o próprio Deus. Ainda assim, Deus é tão misericordioso conosco. Ainda assim, Deus é tão bom para com você. Deus é bom o tempo todo, porque as misericórdias dele não têm fim. Em todo o tempo Deus é bom para com você. Você está aqui não porque você é bom, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Porque se não fosse, o mundo não teria mais ninguém aqui, ou teria? Não teria.
nós não estaríamos aqui. Você entende o tamanho da grandeza, da fidelidade, das misericórdias de Deus para com você? Talvez hoje mesmo você se aborreceu com alguma situação, você ficou triste com alguma situação, mas ainda assim Deus estendeu as misericórdias dele para que você estivesse aqui hoje. O que você merecia? E tem outros ainda que, isso é que me deixa muito preocupado. Tem pessoas, eu já vi isso. Se houver um ladrão passando aí, ou ficou sabendo que alguém roubou ou fez alguma coisa, ele ora: Deus, mata esse ladrão, estão fazendo aquilo XY. Mas a pergunta é: se tiver seu irmão lá, mata aquela mulher, e se for sua mãe que estiver lá naquele meio, qual será a sua oração? Qual seria a nossa oração? Você entende o que é misericórdia, o que é a graça de Deus? Jonas, ele olhou para aquilo que ele queria, só que esqueceu que ele só estava ali porque tinha misericórdia de Deus sobre a vida dele. Isaías 55, versículo 6. Quero terminar te dando esses conselhos. O primeiro conselho que eu quero dar para você, Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está. Busque a Deus enquanto há tempo. Ah, eu vou fazer isso amanhã. Amanhã você não sabe se vai estar vivo. Primeiro conselho: busque a Deus. E quando você busca a Deus, você vai viver Isaías 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se... Então, se você buscar a Deus verdadeiramente, ainda que a luta, que a dificuldade venha, você vai permanecer fiel. Muitas pessoas acham que eu não tenho um problema, eu tenho um monte de problema. Eu tenho um monte de problema que muitos não têm ideia. Só que eu não estou preocupado com o meu problema. Eu quero continuar sendo fiel ao Deus que me escolheu. Porque é Ele que me capacita, é Ele que cuida de mim, é Ele que me abençoa. O último texto que eu quero ler para você e orar para você, Salmo 125, versículo 1. Mais um conselho para você. Depois prepara para mim, Angélica, Salmo 37, versículo 5. Que esse vai ser o último. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É isso que eu vivo. As pessoas acham, parece que eu não passo problema. Eu passo um monte de problema, um monte de situação. Mas a diferença minha e você é que você está confiando na sua força. Só que eu estou confiando no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O segredo, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo. Você tem essa convicção? Se você entende a grandeza da misericórdia de Deus, então entregue sua vida, seus projetos, seus sonhos nas mãos do nosso Senhor, e Ele sabe o que é o melhor para você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero orar por você. Rogério, dá para cantar esse louvor que está tocando aí? Ou um outro que Deus colocou no seu coração? Eu quero orar por você para que você entenda a grandeza do amor de Deus para com você. Conforme eu disse aqui para muitos, poucos aqui viram a foto do estado que o meu pai se encontra. Acredito que sou o Simonal que viu. Se vocês vissem a foto, vocês iam me perguntar por que eu estou aqui. Muitos iam me perguntar como é que você está conseguindo ficar de pé. Por que eu estou de pé?
porque as misericórdias do Senhor estão sobre mim. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Deus tem cuidado de mim todos os dias. Deus nunca me desamparou, nunca me abandonou. Então aprende a confiar em Deus. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de estarmos aqui na tua casa, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Te agradeço, Deus, pelas tuas misericórdias não terem fim, por elas serem as causas de não sermos consumidos, Senhor. Obrigado pela tua graça, pelo teu grande amor, pela tua bondade infinita em nossas vidas, Senhor. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Por isso é que eu te louvo, Senhor, te louvo. Te louvo e te agradeço, porque só o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Visita, papai querido, esses corações angustiados, coração ferido nessa noite, Pai. Que o segredo é entregar o nosso caminho, a nossa vida no Senhor, confiar, e que o Senhor todo fará. Aleluia, Jesus. Te amo, Deus. Diga isso a Ele no seu coração, você orando. Tua graça nunca Vai falha. dizendo, diga isso a Ele, diga a Ele. Todos os dias Você tem fé, eu confia nisso. estou em tuas mãos. Você não está sozinho, você está com Ele. Desde quando me levanto, Aleluia. teu me deitar, Oh, Pai, eu obrigado. cantarei Aleluia. a bondade de Deus. Então cante e confessa a bondade dele. Cante com fé. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Aleluia. Com todo fôlego que tenho, Obrigado, Pai. eu cantarei Chega isso a a Ele. bondade de Deus. Ele entregou seu filho Tua por você. doce voz Aleluia. que me guia em meio ao fogo, Oh, diga isso a Ele. a escuridão, Quando parece não ter a saída, presença me conforta. clame a Ele. Clame a Ele. Sei que és meu Pai Aleluia. e amigo és, eu vivo da Oh, Jesus. bondade Declare de isso a Ele. Deus. Obrigado, Pai. És fiel em todo tempo, Ele é fiel, Ele é fiel. em todo tempo tu és tão bom. Ele te deu saúde. Com todo fôlego que tem, eu cantarei Aleluia. a bondade. Sabe que ela não te matou? de Ele te deu lava-jato. Ele te deu família. Ele te deu fôlego de vida. Entende? Ele te deu emprego para você viver, para sustentar outras pessoas. E Ele te deu uma vida para você cuidar. Por isso é que as misericórdias dele estão sobre você. Porque o Deus é fiel, o projeto ainda não terminou. Porque Ele sabe o que é o melhor para você. Ele te deu o que você tem porque Ele é fiel, não porque nós merecemos. Então entenda que Deus é tão bom e tão bom, mesmo não merecendo todos os dias. Ele me ama tanto, que Ele me dá um emprego, que Ele me dá saúde. Quantas vezes eu falhei com Ele, quantas vezes nós falhamos com Deus? Quantas vezes você falhou? Quantas vezes eu falhei? Mas ainda assim as misericórdias deles estão sobre a sua vida. bondade me seguirá
Jesus. seguirá, Senhor. Tua bondade me Aleluia, Jesus. me seguirá, Senhor. Sabe o que você precisa se fazer? Eu me rendo, Se renda só. te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Declara essa bondade. Bondade me seguirá, Aleluia. me seguirá, Senhor. Todos os dias, porque é nova a cada manhã. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Ele é fiel. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Até quando chover, Simonal. Todo Quando chover, você não trabalhar, agradece a Deus. Quando você não conseguir sair de casa, porque o carro quebrou, alguma coisa quebrou, agradeça a Deus. Quando você não tiver nada, talvez até para fazer aquilo que você quer, agradeça a Deus. Porque as misericórdias deles não têm fim. Se tivesse fim, o que seria de você, o que seria de mim? Mas Deus é tão bom. Deus é tão fiel, que te deu a oportunidade de viver uma nova vida e uma nova fase. Eu quero que você entenda a tamanha grandeza da misericórdia de Deus. Porque muitas vezes nós só lembramos da graça, mas esquecemos o tamanho da misericórdia. O que eu merecia é morte. O que eu merecia por eu pecar, por eu falhar. Pastor, você peca, ou se eu peco. Quantas vezes eu fiz coisa que desagradou a Deus? Talvez até desagradou até você. Mas aquele que te escolheu, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então permaneça nele. Permaneça no Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Que você possa desfrutar uma semana maravilhosa e uma semana abençoada. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Tende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em cada um de nós. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém.